Ser gremista é viver cada jogo como se fosse uma decisão. Não importa se é início de campeonato, meio de temporada ou final de campeonato. Quando o Grêmio entra em campo, o coração da torcida bate mais forte, porque vestir azul, preto e branco significa carregar uma história gigantesca e uma paixão que não se explica. E é exatamente com esse espírito que o tricolor se prepara para mais um desafio importante no Campeonato Brasileiro. A Arena do Grêmio será novamente o palco de uma noite que promete emoção, tensão e muita expectativa para quem acompanha o clube. O adversário da vez é o Vitória, em um duelo que faz parte de mais uma rodada do Brasileirão. Para o torcedor gremista, cada partida em casa representa uma oportunidade de mostrar força e reafirmar o peso da camisa tricolor dentro do futebol brasileiro. A Arena do Grêmio costuma ser um verdadeiro caldeirão quando o time entra em campo. A torcida empurra, canta, vibra e transforma o estádio em um ambiente de pressão para qualquer adversário que se atreva a enfrentar o imortal. E é exatamente nesse cenário que o Grêmio entra para mais uma batalha no Campeonato Nacional. O objetivo é claro: somar pontos importantes e seguir firme na briga pelas primeiras posições da tabela. O Campeonato Brasileiro é uma competição longa e extremamente difícil. Cada rodada traz desafios diferentes, adversários complicados e jogos que exigem concentração total do início ao fim. O Grêmio sabe disso. A equipe entende que qualquer vacilo pode custar caro em um torneio tão equilibrado como o Brasileirão. Por isso, o foco do elenco está totalmente voltado para esse confronto. Jogar diante da torcida sempre traz uma motivação extra para os jogadores. O apoio vindo das arquibancadas tem um impacto enorme dentro de campo. Cada canto, cada grito e cada aplauso da torcida empurra o time para frente. Quem já assistiu um jogo do Grêmio na arena sabe o quanto aquele ambiente pode influenciar o desempenho da equipe. O torcedor gremista não abandona o time. Mesmo nos momentos mais difíceis, a torcida permanece ao lado do clube. Essa relação entre torcida e equipe sempre foi uma das maiores forças do Grêmio ao longo de sua história. E mais uma vez a expectativa é de casa cheia para apoiar o tricolor. Os jogadores sabem que carregar o escudo do Grêmio no peito exige entrega total. Cada dividida precisa ser disputada com raça. Cada jogada precisa ser construída com concentração. Cada minuto dentro de campo representa a chance de honrar a história do clube. O adversário chega para tentar surpreender, como acontece em todos os jogos do Brasileirão. Nenhum confronto é fácil nesse campeonato. Times de todo o país entram em campo buscando pontos importantes. E o Vitória também chega com seus objetivos dentro da competição. Mas o Grêmio sabe que dentro de casa precisa se impor. A postura do time deve ser agressiva desde o início da partida. O controle do jogo passa diretamente pela capacidade de dominar o meio-campo. Criar oportunidades de gol será fundamental para pressionar o adversário. Ao mesmo tempo, a defesa precisa permanecer atenta para evitar qualquer surpresa. O equilíbrio entre ataque e defesa sempre foi uma característica dos grandes times do Grêmio. A comissão técnica trabalha justamente para manter essa organização dentro de campo. Cada treino durante a semana serve para ajustar detalhes importantes. Movimentação ofensiva, posicionamento defensivo e transição rápida são aspectos fundamentais. O objetivo é claro: entrar em campo preparado para qualquer cenário que o jogo possa apresentar. A temporada é longa e cheia de desafios. Mas o Grêmio tem um elenco capaz de competir em alto nível. Os jogadores sabem da responsabilidade que carregam ao vestir essa camisa. O Grêmio não é apenas um clube. É uma instituição que construiu sua história com coragem e conquistas inesquecíveis. Cada geração de jogadores tem a missão de manter viva essa tradição. E o Brasileirão é uma das competições mais importantes do calendário. Cada ponto conquistado pode fazer a diferença lá na frente. Por isso, a concentração precisa ser máxima. A torcida espera um time combativo, determinado e comprometido com a vitória. O Grêmio sempre foi conhecido por sua raça dentro de campo. Essa característica faz parte do DNA do clube. Não importa a situação do jogo, o time precisa lutar até o último minuto. Porque a camisa do Grêmio nunca permite desistência. A expectativa antes da partida é enorme.
Os torcedores já começam a viver o clima do jogo horas antes da bola rolar. Nas redes sociais, nas ruas e nos bares, o assunto é sempre o mesmo: o próximo jogo do tricolor. Cada escalação divulgada gera debate entre os torcedores. Cada possibilidade tática é analisada com atenção. Essa paixão pelo clube transforma cada partida em um verdadeiro evento para a torcida. Quando chega a hora do jogo, a emoção toma conta. O apito inicial marca o começo de mais uma história que será escrita dentro das quatro linhas. O Grêmio entra em campo representando milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Cada lance pode mudar o destino da partida. Cada gol pode provocar uma explosão de alegria nas arquibancadas. E quando o Grêmio vence, a sensação é de orgulho para todos que carregam essa paixão. Porque ser gremista é acreditar sempre. Mesmo quando o desafio parece difícil. Mesmo quando o adversário tenta complicar o jogo. O torcedor do Grêmio nunca deixa de acreditar. Essa confiança acompanha o time em cada temporada. E mais uma vez o tricolor entra em campo com o apoio incondicional de sua torcida. A esperança é de mais uma grande atuação. Uma atuação que represente a grandeza do clube. Uma atuação que honre a história construída ao longo de décadas. Porque quando o Grêmio joga, não é apenas futebol. É emoção, tradição e paixão. E enquanto houver um gremista acreditando, o imortal continuará lutando por vitórias. Agora é esperar a bola rolar e torcer para que mais uma noite de alegria seja escrita na arena. E para nós, torcedores, resta fazer o que sempre fizemos: apoiar, cantar e acreditar até o final. Porque o Grêmio é isso. Uma paixão que nunca acaba. Agora vamos para a próxima notícia. A semana que antecede um jogo importante sempre traz aquela mistura de expectativa, ansiedade e emoção que só o futebol brasileiro consegue provocar. Quando envolve o Grêmio, então, o clima ganha contornos ainda mais intensos, porque estamos falando de um clube acostumado a decisões, acostumado a enfrentar pressão, acima de tudo, acostumado a responder dentro de campo. Nos últimos dias, um rumor começou a circular entre torcedores, páginas esportivas e bastidores do futebol. Segundo comentários que começaram a ganhar força entre jornalistas e pessoas próximas ao ambiente da partida, o treinador do Sport Clube Vitória teria feito declarações consideradas provocativas em relação ao Grêmio antes do confronto. Nada foi oficialmente confirmado. Não houve entrevista formal com essas palavras publicadas em destaque. Ainda assim, como acontece muitas vezes no futebol, bastou que a história começasse a correr nos bastidores para que rapidamente ganhasse força entre torcedores e nas redes sociais. Entre os gremistas, o assunto rapidamente virou pauta de conversa. Em grupos de torcedores, comentários começaram a surgir dizendo que o treinador do Vitória teria demonstrado confiança extrema para o confronto, e até mesmo deixado no ar que o time baiano não teme enfrentar o Grêmio. Para quem acompanha o futebol brasileiro há muito tempo, esse tipo de situação não é novidade. Provocações antes de jogos sempre fizeram parte da história do esporte. Muitas vezes surgem como estratégia para mexer com o ambiente do adversário, para motivar o próprio elenco ou simplesmente para inflamar ainda mais o espetáculo. Mas quando o alvo é o Grêmio, qualquer declaração desse tipo costuma repercutir ainda mais entre a torcida tricolor. Isso porque estamos falando de um clube com uma história gigante no futebol sul-americano e brasileiro, com títulos marcantes e campanhas que marcaram gerações. Entre torcedores, a reação foi quase imediata. Muitos começaram a lembrar que provocar o Grêmio antes de uma partida costuma ser um risco enorme. Afinal, ao longo dos anos, diversos adversários tentaram usar esse tipo de estratégia e acabaram encontrando um time ainda mais motivado do outro lado. Nos bares, nas redes sociais e nas conversas entre amigos, o comentário passou a ser o mesmo. Se realmente houve provocação, então que ela sirva como combustível para o elenco gremista entrar ainda mais ligado na partida. Porque quem conhece o espírito do Grêmio sabe que o clube cresce em momentos de pressão. O ambiente da camisa tricolor costuma transformar crítica e provocações em combustível competitivo. E essa característica não é algo recente. Ela faz parte da identidade do clube há décadas. O Grêmio construiu sua história sendo um time que não foge de confrontos intensos
se que muitas vezes responde dentro de campo, quando alguém tenta diminuí-lo. Por isso, mesmo sendo apenas um rumor, a história começou a circular com força entre torcedores. A ideia de que o treinador adversário teria provocado o clube antes do jogo rapidamente se espalhou entre páginas esportivas e canais dedicados ao Grêmio. Alguns torcedores encaram a situação com bom humor. Outros preferem tratar o assunto com mais seriedade, lembrando que o futebol costuma cobrar caro de quem fala demais antes de a bola rolar. Há também aqueles que acreditam que tudo não passa de exagero da internet. Afinal, no mundo do futebol moderno, rumores surgem o tempo todo e muitas vezes ganham proporções muito maiores do que realmente deveriam ter. Mas uma coisa é certa: independentemente de ter acontecido ou não, a simples possibilidade de uma provocação já cria um clima diferente para a partida. Entre gremistas, o sentimento predominante é claro. Se houve provocação, a resposta deve vir no campo, com futebol, intensidade e espírito competitivo. Porque quem veste a camisa do Grêmio sabe que cada partida carrega a responsabilidade de representar uma torcida gigantesca espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. E essa torcida nunca aceita entrar em campo como coadjuvante. O clima para o jogo, naturalmente, já seria quente. Mas histórias como essa acabam adicionando ainda mais emoção ao confronto. Entre os torcedores, muitos lembram de episódios históricos em que adversários falaram demais antes de enfrentar o Grêmio, e acabaram se arrependendo depois. Isso faz parte da mística do futebol. As palavras antes do jogo podem até provocar barulho, mas no final das contas, é a bola rolando que define tudo. Mesmo assim, a narrativa do rumor segue crescendo. Cada torcedor tem sua interpretação sobre o que pode ter sido dito ou sobre o tom das supostas declarações. Alguns acreditam que o treinador do Vitória quis apenas demonstrar confiança em seu time. Outros entendem que as palavras podem ter sido interpretadas como provocação direta ao clube gaúcho. A verdade é que ninguém sabe exatamente como tudo começou. O que se sabe é que a história rapidamente ganhou força entre torcedores do Grêmio. E quando algo mexe com a torcida gremista, o impacto costuma ser enorme. Isso porque o torcedor tricolor vive o clube de forma intensa. Cada jogo é encarado como uma batalha, cada vitória como uma conquista que precisa ser celebrada com orgulho. Por isso, quando surge qualquer comentário que possa ser interpretado como provocação, a reação vem rapidamente. Mas também existe maturidade entre muitos torcedores, que preferem transformar esse tipo de situação em motivação positiva. Em vez de entrar em polêmica, a ideia é apoiar ainda mais o time. Criar um ambiente forte para empurrar o Grêmio rumo a mais uma vitória. Porque no final das contas, o futebol é decidido dentro das 4 linhas. E ali, o Grêmio já mostrou inúmeras vezes que sabe responder quando é desafiado. Ao longo da semana, o assunto segue sendo comentado. Alguns torcedores dizem que esperam um jogo intenso. Outros acreditam que o Grêmio tem todas as condições de mostrar sua força. Independentemente do resultado, uma coisa é certa: o clima do confronto já ganhou um ingrediente extra. E quando isso acontece, o espetáculo costuma ficar ainda mais interessante. O futebol vive dessas histórias, das provocações, dos desafios, das respostas. E quando envolve o Grêmio, a emoção costuma ser ainda maior. Porque vestir essa camisa significa carregar uma tradição de luta, de garra e de orgulho. Significa representar uma torcida que nunca abandona. Uma torcida que acredita até o último minuto. Uma torcida que já viu o clube superar inúmeros desafios ao longo da história. Por isso, qualquer rumor de provocação acaba se transformando em combustível emocional. Não para criar polêmica, mas para reforçar ainda mais a união entre time e torcida. Porque no Grêmio, cada jogo é tratado com seriedade. Cada adversário merece respeito. Mas ninguém entra em campo para ser intimidado. Muito pelo contrário. O espírito gremista sempre foi o de enfrentar desafios de frente e transformar momentos de pressão em combustível competitivo. Por isso, enquanto a bola não rola, os rumores seguem circulando. Alguns acreditam neles. Outros preferem ignorar. Mas todos concordam em uma coisa: quando o juiz apitar o início da partida, será hora de deixar qualquer conversa de lado e focar apenas no futebol. Porque é ali,
no campo, que o Grêmio construiu sua história. Com raça, com entrega, com espírito de luta e com o apoio de uma torcida que nunca deixa de acreditar. Agora queremos saber também a sua opinião. Você acha que realmente houve provocação, ou tudo não passa de mais um rumor do mundo do futebol? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação faz toda a diferença para o canal. E se você gosta de acompanhar notícias, bastidores e histórias do futebol contadas com a emoção de um torcedor de verdade, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e trazendo cada vez mais conteúdos especiais para todos os apaixonados por futebol.